Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos tornamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, dando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho, em favor dos semelhantes, o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. Sem humildade, nem impossível ser feliz. Amor é força da vida e trabalho vinculado ao amor é usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Então é isso, a nossa vida é uma bênção, bênção de felicidade, e nós nos tornamos mais felizes quando nós conquistamos não só a nossa felicidade que está dentro de nós. Deus, quando nos faz reencarnar, Ele não quer que seu filho seja infeliz. Consequentemente, nós trazemos uma caixinha de felicidade no nosso coração. É só nós olharmos aquilo tudo que nós temos, as bênçãos divinas, né? E uma das coisas muito importantes é isso, esse processo de autoanálise que nós fazemos, né? Tirando os ressentimentos, mágoas, nos achegando às pessoas difíceis, acolhendo as nossas mãos aos mais difíceis, né? E muitas vezes esse processo começa dentro do nosso lar. Dentro da doutrina espírita, nós aprendemos que o próximo é aquele mais próximo de nós. Então, vamos abençoar a vida, vamos ser felizes e fazer que o nosso próximo seja feliz. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então, pensando em Jesus, nos pedir a extensão para o nosso estudo evangélico dessa noite. E para dar por aberto, saudando todos os irmãos que Deus de muitos seres estão aqui preparando todo o ambiente para nos ajudar. Eu vou cantar a musiquinha Jesus na manjedoura. Deitada em manjedoura, que de berço serviu, Jesus pequenino docemente dormiu. Estrelas figurando em um dar de luz, ou o beijo de palha
Bem perto eu te suplico, meu Jesus, vem ficar, vem sempre a meu lado para nos acompanhar. Protege as criancinhas do perigo e do mal. Conduz-nos a todos a teu lar celestial. Que assim seja, que Jesus esteja com todos. Orações, essa equipe maravilhosa aqui desta casa que nos acolhe com tanto carinho. Temos aqui o seu Jorge, que já trouxe assim luminosidade para o ambiente, né? Exaltando a importância da nossa colaboração na Casa Espírita com os demais e sempre nos agraciando com esse coração tão luminoso que a todos nos atrai. E ainda sem dizer da nossa querida Sueli, que já trouxe assim uma mensagem luminosa, né, Sueli? Falando dessa obra tão importante de André Luiz, que nós devemos considerar a cada dia o quanto a gente se educa, né, com esse sinal que nos aponta para a estrada liberta, caminheiros que somos. E nós falamos muito em reforma íntima, né? E como ela bem colocou, adorei que ela já introduziu o assunto, a importância da autoanálise. Né? Obrigada, Sueli. Porque é isso, né? Porque o nosso tema é autoconhecimento, efetivamente, autoanálise, tudo é alto. O que é isso? Né? Tudo parte de nós, de dentro para fora. Né? É uma automobilização. Eu ia até brincar com vocês, automóvel. Né? Nós nos automobilizamos. Não é um carro mecânico, mas é um modo de conduzirmos a nossa própria alma, o nosso próprio eu, sempre para ele. Então, essa condução há de ser uma condução animada por esse Espírito Divino que nos acolhe na alma, porque nele nós somos. Nós não somos caminheiros sós. Nós somos caminheiros em conjunto, como disse o Sr. Jorge. Nós somos caminheiros agregando uns aos outros. Por isso que a vida é em comunhão espiritual, não só material. Tem muito, ou talvez o maior sentido, estarmos juntos na nossa caminhada, na casa espírita, na família, na confraternização entre os dois planos, aonde colaboramos mutuamente. Eles, dessa atmosfera sublimada, vertem luzes sobre nós. E nós, da nossa parte, buscamos, de alguma sorte, sermos instrumentos, sermos portadores da palavra. E assim todos nós, por mais simples que sejamos, assim poderemos constituir a nossa estrada. O trabalho é um trabalho de fervor, é um trabalho luminoso em que nos educamos por dentro. E essa educação se aprimora através também da atividade espiritual. Por isso eu exalto os trabalhadores todos aqui, que se agregam, que nos acolhem com tanto carinho. A começar por esse casal luminoso que já fundou essas luzes aqui, para que viemos da educação
educação espiritual, que é uma educação para o bem, adequarmos-nos, portanto, a esse instinto divino que nos habita. Você fala, puxa, esse instinto, o que é isso? Sim, eu vou explicar. Deus reverte luzes através dos mensageiros sobre a égide de Jesus. As suas bênçãos vêm do alto, porque ele porta em si essa luminosidade altaneiro, como o mensageiro mais alto, o mais sublimado, das esferas, claro, crísticas, mas a sua mensagem vem direto do Criador. Ora, como é que é possível isso? A gente imagina o Criador um ser transcendente, superior, que a gente não consegue atingir, está lá longe. Por que lá longe? O que nos leva a pensar nesse distanciamento? Por quê? Aí nós nos sentimos pequenos, acabrunhados, dependentes de um ser que não entendemos. E será que nós podemos dizer que nós conhecemos? O que é conhecer? O que é conhecer? É trasladar. É trasladar rumo à fonte. A fonte que não está lá, mas está aqui. A fonte que está em cada um de nós. A fonte que pede que sejamos fervorosos para animá-las em nós, animar, vem de ânima, alma. Efetivamente, cada um de nós é a mente do Criador na alma. Aprendemos com essa magna doutrina que Deus é essa substância que nos habita, que é gerador, que é criador, mas que a sua permanência é contínua, não se exaure. Por quê? Porque ele é o eterno, senão a própria eternidade. Ele é o ser, mas o ser em si, como nos ensina a filosofia espírita, boa cite, que é este ser em si. É o ser que é. Ih, agora complicou, né? Esses filósofos, o ser que é, claro, se é ser, é. Mas se ele nunca vai deixar de ser. Porque o que é, de fato, não deixa de ser. Porque o que deixa de ser, não é. Né? Que é o caso da matéria, por exemplo. Né? Os filósofos dizem, olha, a matéria é não é. Porque ela tem aparência, ela tem forma, mas Platão já diria, matéria não é. A gente tem uma dificuldade de entender esses termos, parece que é jogo de palavras. Sabe o que é matéria? Não é? Porque ela deixa de ser. Haja vista o nosso invólucro, né? Que amanhã deixará de ser, volta para o fluido que é eternal, enquanto fluido e não enquanto forma. Mas o nosso espírito altaneiro, luminoso, tende a se sublimar infinitamente. Esse é o nosso caminho. Não neguemos isso dentro de nós. Não nos acabunhemos. Gostei do que a Sueli falou, sabe? Nos curvamos, nos culpamos, nos denegrimos. Será que é essa a mensagem do Cristo? Será que isso que a doutrina nos ensina e que vulgarmente chamamos de reforma íntima,
Será que reformar-se é culpar-se? Ah, eu vou autoconhecer-me. Como é que vocês começam esse autoconhecimento? A partir do quê? Vamos pensar? Vocês estão buscando autoconhecer-se ou não? Sim ou não? Pode falar, né? Pode falar. Todo mundo, claro. Então vamos lá. Como é que é o ponto de partida? É alto, né? Então, Olhando para dentro de nós. muito bom. Olhando para dentro de nós. E qual é a primeira coisa que a gente olha para dentro de nós? Quem é mais negativo? A gente pensa assim, bom, o que eu tenho que conhecer primeiro são os meus defeitos. É isso. Sim ou não? Podem falar. Sim. Será que basta isso? Claro, é um ponto de partida. A doutrina nos ensina isso para a gente despertar, para uma certa conscientização. Mas não que permaneçamos nisso. Não. Ela nos ensina a ir além. Conhecer-se é despertar para essa potencialidade íntima que nós possuímos. Conhecer-se é buscar fortalecimento a partir da alma que sabe, que sente, que conhece Jesus, a Deus, em si mesmo. Há quem diga, conhecer-se é punir-se, é negar-se. Oh Deus, eu não consigo, eu tenho esse defeito. Reforma íntima, que expressão pesada. Aí me sinto pequeno, péssimo, eu não consigo perdoar. Eu não consigo. Aí eu me curvo, eu me limito. Será que é isso que Jesus quer dizer? Em algum momento, ele nos ensinou a nos culparmos. E a doutrina nos ensina isso? Não. O primeiro passo é desconscientizarmos que eu preciso melhorar, aonde eu posso realmente me superar. Mas como superar? Eu tenho isso, não consigo. Consegue, sabe como? A força está no mergulho na interioridade. Sócrates já dizia, já 6 séculos antes de Cristo. Sabe por que Sócrates veio? Está lá no Evangelho. De tempos em tempos, vertem do alto espíritos luminosos com uma missão determinada sob a égide do Cristo, do Espírito da verdade. É a filosofia mais plena. Não se trata de fazer proselitismo, porque a gente não precisa disso. Sabe por que é mais plena? Porque ela verte do alto a verdade altaneira, que denominamos, o Cristo denominou a verdade dos céus. O que é essa verdade? Verdade é o tema principal da filosofia. Então vamos falar de filosofia espírita. Quem trouxe a revelação? Sob a égide de quem veio a terceira revelação? Podem falar? Quem é o Espírito luminoso que se manifestou? Espírito da verdade. Isso é uma palavra filosófica. E os filósofos lá atrás, e até hoje, têm esse tema como sendo principal, que é a verdade. Aliás, quando determinada entidade se manifestou a Kardec, através da mediunidade, Kardec perguntou, essa verdade que eu procuro? Kardec já procurava a verdade. Certamente já tem ou tinha essa verve filosófica. A entidade respondeu, talvez. Meu Deus, isso é frustrante, né? Para mim foi como talvez. Como a dizer, que verdade que o Senhor busca?
que é a verdade que o Senhor busca? Kardec já portava isso dentro de si. Aonde nós queremos chegar? Tiveram vários conceitos na história da filosofia. Né? Se perguntaram o que é verdade, é difícil, né, gente? Há quem diga, a verdade vem numa frase, num conceito, numa explicação. Aí vocês vão falar, pô, a verdade do céu, a verdade da terra, a verdade do outro, a verdade daquele filósofo, do outro. Não. Isso é verdade relativa. Porque a verdade dos fatos, a verdade da história, a verdade altaneira é a verdade do ser. Como nós começamos a falar logo de início. Que ser é esse? É o ser, a essência de Deus na natureza, na alma de cada um de nós. Sabe quem foi o primeiro a falar que a verdade é o ser, a essência de Deus? Agostinho, no século 3, 4, né? Na Idade Média. Gente, que expressão luminosa. E agora está aqui, Agostinho de novo, está aqui, no mundo, manifestando-se, trazendo a sua mensagem através dos reveladores, por que não? Mensagem no livro dos Espíritos, mensagem no Evangelho. E outras mensagens também todos aí, enfim, reconhecem ainda, mas ele faz parte do Espírito da Verdade. E lá atrás ele já exaltava essa verdade. Ele já fazia parte dessa pleiade luminosa. E hoje vem ao mundo, né, dizendo, através de Jesus. Jesus que dizia, eu sou a verdade. E agora piorou, né? Piorou assim, ficou mais difícil de entendermos. Como que Jesus se dizia a verdade? Portanto, é o ser que é. A verdade é que é o ser que anima a alma. O ser que é real. O ser mais altaneiro, sublime do universo, que é Deus, habita todas as criaturas. Ele é essente, ou seja, ele é a nossa essência. Ele nos habita desde sempre e permanece porque é espírito e tudo que é espiritual permanece, é imanente a si mesmo e ele é eterno. Se ele criou, ele permanece nas criaturas. A nossa alma é o ser de Deus. A nossa alma é a essência divina. E é essa a nossa busca, de buscar na interioridade o ser de Deus, que Agostinho exaltava como sendo a verdade. Hoje vem o Espírito da verdade. Espírito que não quer dizer tão somente uma pessoa, mas é aquele que traz no seu bujo a essência da verdade. Mensageiro, altaneiro do ser de Deus, cuja luminosidade permite trazer, intuir a verdade excelsa através de palavras, mensagens divinais, para que a humanidade se educasse. E ele veio, ele era, através dos séculos e séculos após o Cristo, para relembrar a verdade que Cristo já apontara lá atrás. Aí eu volto à questão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem afirmou isso? Jesus. E por que ele é o caminho? Pode falar, por que ele é o caminho?
nesses papos de filosofia. Sim, porque nós somos espíritos. Enquanto espíritos, nós somos memórias inovidáveis. Daí o princípio das encarnações. Nós somos memória. Então, tudo aquilo que nós vivenciamos permanece, se fixa em nós. Ah, eu encarnei lá atrás, no século XVIII. Ah, é? Lá, para começar aqui para lá. É em mim. Né? Para começar, aquilo ficou para trás do século XVIII. Porque continua presente em mim. Então, nada deixa de ser. A começar pela presença de Deus, que é a memória mais altaneira no nosso espírito. Porque Ele é um ser imanente. Eu volto ao começo da nossa palestra, e Kardec chama de voz do espírito. É a voz da alma, que fala, que se manifesta, que nos intui. Como a gente não conhece muito, não tem essa visão muito aclarada, uma intuição mais plena, Kardec diria, é a voz do bem em nós, é a voz do bem, é a voz do amor, é a voz que quer falar, que quer se manifestar, é a voz da felicidade, da alegria moral. E nós abafamos por quê? Por que essa tendência a abafar? Por que ter de se sentir pequeno? Por quê? Como eu dizia, Sócrates lá atrás já trouxe a importância do autoconhecimento. Os gregos já tinham lá o oráculo de Delfos, vocês sabem que é a primeira manifestação mediúnica da história, que tinha as pitonisas que já traziam mensagens. O próprio Sócrates frequentava lá. E lá no pórtico de Delfos, que era o oráculo estava inscrito. Conhece-te a ti mesmo. Mensagem milenar. Há quem remonte essa frase a Sócrates. Mas se já estava no oráculo de Delfos, há quem diga, não, houve outro antes de Sócrates que já trouxe essa sabedoria. Conhece-te a ti mesmo. Quem foi? Um dia saberemos. A história registra até o momento do nosso passado, né? 4, 5 séculos antes de Cristo, mas muito antes a gente não tem esse registro. Mas o que é importante? É uma frase sábia, milenar. Então, o que é que Sócrates, o primeiro a desenvolver esse tema, nos fala? Conhece-te. Mas conhece-te naquilo que tens de infinito. E não conhece-te naquilo que tens de limitação. Ah, eu não posso, não consigo. Ou eu não quero. Ou é mais fácil. A busca, gente, é incessante. Claro, estamos na vida, lutando, buscando sobrevivência. Temos aí a nossa problemática que faz parte do mundo. São os desafios. Para quê? Para nós despertarmos, nos sentirmos mais fortes. Nos acabamos. Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos na existência? Por quê? Por que nós encarnamos? Por quê? Pode responder. Por quê? Para aprender algumas lições esquecidas por nós. Aprender muito com nós. Evoluir, você falou sobre evoluir, fantástico. Mas sabe o que a gente ouve às vezes? Me perdoe se eu sou um pouco crítica. Ai, nós estamos aqui para pagar. É isso que o Cristo falou. Aonde está escrito isso? O que é pagar?
para que possamos entender a causa das nossas aflições segundo a expressão do Evangelho. Mas ninguém afirmou. A gente encarna para pagar, para resgatar, para sofrer. Tem um pouco essa mentalidade de, estamos aqui para sofrer. Gente, isso é muito pequeno. Isso é muito pequeno. Estamos aqui para trasladar. Estamos aqui para despertar o que nós somos em essência. Estamos aqui para despertar para essa luminosidade que todos nós possuímos. Estamos aqui para ser felizes. Como disse a Sueli. E o que é ser feliz? O que é ser feliz? Entre outras coisas, nos fortalecermos, nos sublimarmos. Entre outras coisas, sabe o que é ser feliz? Libertar. Ser feliz é libertar a nossa consciência. Então nós estamos aqui para libertar o que eventualmente nos constrange. Se a gente, às vezes, é indelicada com alguém, sem querer esbarra, a primeira coisa que a gente fala, olha, me perdoe, desculpa. Faz bem para a gente dizer, olha, perdão. E assim com outras questões que a gente trouxe de vivências passadas, que de certa forma ficou, nos constrangeu. Né? Então eu vou dizer, fulano, perdão. Eu vou dizer, a próxima encarnação, eu quero fazer o bem para essa pessoa. Eu quero sentir amor por ela, que ela se sinta amada por mim, para que eu receba esse perdão da minha consciência, da minha alma. Então, porque o pai está cobrando com um chicotinho, que alguém vai pagar, nada disso. Deus é amor, Ele é plenitude, o seu ser. Ouvi essa frase essa semana de um amigo. O ser de Deus é felicidade. Então, o nosso ser autêntico é feliz. É esse que nós temos que desvendar. Parem de se acabunhar, parem de se culpar, parem de se limitar. Busquemos na educação espiritual, despertarmos para essa essência divinal, que não é balela, não é abstração, é o nosso ser, é vida. É vida. Nós somos a vida de Deus na alma, né? Que até uma temática que a gente está desenvolvendo. Nós somos a vida. Vida não no sentido biológico, vida no sentido espiritual. A gente costuma dizer metafísica, que é uma vida transcendente. Essa vida que tem que aflorar, que é a vitalidade da alma. Essa vitalidade da alma tem que ser despertada através da vivência do bem, através da nossa alegria. E que se ainda não consegue, vai se libertar. Por quê? É a partir desse mergulho, dessa introspecção da alma. Começa a me emocionar. A partir dessa introspecção da alma, que nós começamos a perceber. Perceber, sabe o que é? É sentir. Sentir este ser amoroso, que é a vida do Pai, que é força moral, que é alegria moral, que nós chamamos em filosofia de substância divina. Emmanuel fala de substância. O professor Marcos, na Federação fala de substância. Autêntico que habita a nossa alma, a nossa essência, que é o bem, que é o amor. Essa aqui é a educação espírita. Buscarmos aquilo que temos de melhor. Isso, Sueli, que temos de melhor. Então, adequar-se à educação espírita não é assim,
reprimir-se, né? Negar-se. Né? Não. É uma adequação ao que nós somos na alma, através da vivência do bem, do amor. À medida que nós nos sentimos, nós vamos despertando. E essa vivência é alegria. Então nós temos que abrir as portas para sentir essa interioridade. Ai, mas eu não consigo perdoar, é difícil, gente. É difícil. Eu não consigo ser perdoada, é difícil, porque é triste, cara. À medida que nós mergulhamos nesse ser autêntico e rompe de dentro essa alegria moral, e nós passamos a adequar-nos a esse ser real, e a libertação vem de dentro, nunca de fora. Não é alguém que vai me trazer isso, é uma descoberta minha pelo exercício mediúnico. Ixi, agora, exercício mediúnico. Jorge, a sua língua me bateu agora. O que tem a ver mediunidade com isso? Eu não falo mediunidade de determinada entidade, também dos mentores, trazendo mensagens altaneiras. Mas existe uma mediunidade que é abordada na Gênesis, que é a chamada mediunidade de Deus. É essa que eu me refiro. Claro, não somos ainda reveladores como Cristo. Né? Cristo é médium de Deus, mentor de Deus. Mas portamos na alma essa essência divinal que podemos trazer à luz da consciência. Então, ser médium, na expressão mais literal, significa mediar. Mediar. Por intermédio do nosso pensar, do nosso sentir, essa presença com P maiúsculo. Transborda. Rompe as amarras. Rompe os limites, rompe com todo qualquer sentimento constrangedor. E me escutem, passamos a nos sentir fortes. Isso é um exercício de espiritualidade. Isso é um exercício de luminosidade. É como se eu venho dizer para vocês, olha, parem de se diminuir. A doutrina não ensina isso. Jesus nunca disse isso. Eu não consigo nem falar isso, mas em algum momento Jesus se limitou? Em algum momento? Não. Ele veio com todas as letras e falou, eu sou o Pai. Eu e o Pai somos um. A gente não entendeu muito, né? Começamos a pelejar. Pois é. Quando Jesus disse essa expressão, os judeus começaram, pá. Aí ele perguntou, mas por qual das minhas obras que me apedrejais? E os judeus responderam, não vos apedrejamos pelas vossas obras, mas porque tu te dizes Deus. Moisés, está lá na Escritura. Quem procurar está lá, Salmos 86, Salmos 90. A gente não entendeu. Aí na doutrina, às vezes a gente estuda, né? Que somos deuses. Ai, meu Deus, que responsabilidade. Como se fosse algo que pesasse. Que é isso, gente? A divindade está na nossa potencialidade, na nossa capacidade infinita de iluminação. E qual é o problema de afirmarmos que somos deuses? É pecaminoso isso? É vergonhoso? Jesus o disse com todas as letras,
mesmo sem ser compreendido. Só que ele, claro, ele falou com muito mais conhecimento do que ele vivia. Porque ele já está plenamente identificado com esse ser, com essa essência divina que nós estamos falando, o ser. Ele já se autoconhecia como sendo a essência do Pai. Eu e o Pai somos um. A gente entendeu um pouco como é que dois pode ser um. A filosofia nos ensina. A nossa essência é a mesma do Pai. E ele já vivia essa identidade. Ele já se sentia um com o Pai. Então, essa unidade é importante. E antes de partir, ele orou. Uma das últimas preces, ele já sabia o que ia acontecer com ele. Ele foi lá, isolou-se como ele faria. E disse: Pai, que todos sejam um. Em mim, em vós, neles. Como para dizer: olha, eu vim para que a humanidade alcançasse essa unidade. Como eu em vós já somos um. Então os ensinamentos dele, ele veio como para dizer: vamos vivenciar essa unidade espiritual. Aí, o primeiro mandamento: amar a Deus. Não é um Deus fora que a gente não entende nada disso. Hoje a filosofia espírita nos ensina. Deus em nós, em ti, nele. É uma unidade essente. Amar é sentir na alma essa presença plena. Amar ao próximo depois. É sentir nessa unidade. Porque somos essa unidade. Fraterno. Ai, somos irmãos. Somos filhos. Somos a unidade essente. Reconciliemos conosco mesmo. O dia que nós despertarmos para essa luminosidade, certamente nos sentiremos muito mais fortes. Eu volto ao início da nossa palestra. Falamos sobre o ser, como Jorge anunciou. O ser. Efetivamente, eu vou usar esse verbo. Somos. E não tem Pai em mim. Eu sou o Pai na alma. Eu venho trasladar esse ser divino no mundo. E Jesus o fez com galhardia. E concluindo o nosso raciocínio, afirmara o mestre da Galileia: eu sou o verbo ser, o caminho. Porque nele trasladamos para Deus, porque a nossa essência é uma com a dele, e ele nos intui, embora encarnados. Por isso, prestemos atenção, busquemos a nossa prioridade, para apreender essa intuição que Jesus nos imprime a cada dia. Sede amorosos, sede fervorosos, amem, sirvam. Ele continua. É esse o caminho. Eu sou, diz ele ainda, o caminho à verdade. Eu sou a verdade. É o ser da verdade que ele sente, vive. Essa verdade que Agostinho, um dos primeiros cristãos da história, já afirmaram. A verdade do ser. A verdade do ser de Deus. Então, ele é o caminho e essa é a verdade. Porque nele trasladamos para Deus, para o ser em si,
da alma, que é a verdade essencial. Eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. A vida, em mim tereis abundância, é a vida plena da alma, do qual o corpo é uma manifestação. A vida, repito, é ânima. Eu sou, diria dele, a vida de Deus. E venho revelar-vos essa mensagem excelsa, para que sejamos todos caminheiros na eternidade. Eu somos todos caminheiros da eternidade. Eu em ti, tu em mim, nós em Deus. Que Jesus nos abençoe. Que essas mentes sublimadas possam atuar sobre cada um de vocês, para que desperte essa interioridade viva, viva que é a vida do Criador pujante, palpitante dentro de nós, em forma de amor e de alegria. Rompam com essas amarras, rompam. O plano espiritual está aí, atuante. Abramos o coração para sentir essa força moral e desvelá-la dentro de nós, a partir da interioridade. Autoconheçamos como seres inauditos, felizes, libertos, altaneiros. Essa que é a mensagem do Cristo. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.